a direção do culto para o nosso pastor Isaac, que dará continuidade ao culto dessa noite. Grande Deus, eterno Pai, nós agradecemos muito ao Senhor pela oportunidade de poder estar aqui na Tua casa. Agora, Senhor, continua conosco. Abençoa o Teu servo e usa nas Tuas mãos mais uma vez. Abre o nosso coração e o entendimento para receber a Tua palavra. Abençoa todos nós e também a nossa família, em nome de Jesus. Amém. Glória a Jesus. Quero com alegria cumprimentar toda a igreja com a paz do Senhor. Assim o fazendo, eu também cumprimento os nossos irmãos que estão participando via canal do YouTube da nossa igreja. Receba também os nossos cumprimentos, que nesta noite você também possa ser contemplado com o ensinamento da palavra de Deus, possa receber uma boa orientação vindo da parte de Deus para os nossos corações. Meus irmãos, enquanto os irmãos esticam um pouquinho aí as pernas, né, eu quero fazer aqui a apresentação oficial dos nossos irmãos que vieram para congregar conosco definitivamente com carta de mudança. Os nossos irmãos é o presbítero irmão Pedro Dornella Sobrinho e a sua esposa, a diaconisa irmã Olinete Suzy Alves Dornelas. Os nossos irmãos estão vindo com carta de mudança e a carta está dizendo: apresentamos a esta amada igreja evangélica em Monte Carmelo MG os irmãos Pedro e a irmã Olinete, que por se acharem em perfeita comunhão com esta igreja desde há tempo, nós vos recomendamos para que a recebais no Senhor, como usam fazer os santos. UNAI MG, 7 de setembro de 2021. Está aqui assinada pelo pastor regional, pastor Alex de Souza Carvalho, e pela diaconisa Thaís Paula da Silva, secretária. Assinado aqui, veio da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério de Formosa, Convenção Madureira. Tem por presidente o pastor Marcivon Neres de Oliveira, da igreja a CADEF, né? Saudações em 2 Coríntios 13, 13. Está ali nosso irmão, presbítero irmão Pedro, juntamente com a irmã Olinete. Tem mais alguém da família acompanhando os irmãos? Filha? A filha, né, está lá na salinha. Estamos felizes com os nossos irmãos. Irmão Pedro, o senhor pode vir aqui para frente, viu? Assumir o lugar do senhor aqui, juntamente conosco. Eu quero aproveitar a oportunidade, saber se tem mais alguém que coopera conosco, pessoas não crentes. Nós temos recebido muita cooperação de pessoas não crentes. Tem alguém cooperando conosco? Ajuda aí, irmãos. Tem não, Nayanda? Nayanda é esperta mais do que todos e ela já disse que não tem. Amém? A igreja está feliz com esta família que está vindo congregar conosco, juntar-se a nós para fazer a obra de Deus. O que nós vamos dizer a eles? Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Que Deus vos abençoe. Deus abençoe, irmão Pedro. Vamos juntos fazer a obra do Senhor. Marlon, pegar a carta aqui, depois vocês já pedem para ele a documentação, né, para providenciar os cartões de membros, coisa que nós já vamos providenciar imediatamente. Estamos atualizando os nossos cadastros de membro, né? Dizer para os irmãos que nós estamos tendo sucesso na documentação, viu? A gente sempre reclamava da nossa secretaria, e isso é uma constância, né? As nossas igrejas sempre a gente fala que a documentação, o cartão de membro demora a chegar para nós,
mas muitas vezes é porque sempre falta documento. Às vezes falta um dado, uma data de consagração, falta uma foto, e aí fica lá parado. Mas quando a documentação vai tudo certinho, está sendo rápido. Ontem nós trouxemos lá 28 cartões. A maior parte veio para a congregação de Celso Bueno, e os novos obreiros todos estão com cartões novos, viu? Então vocês já podem procurar a irmã Milane. Os obreiros que foram consagrados estão todos com seus cartõezinhos já atualizados aí na secretaria. Pode procurar a irmã Milane para pegar o seu cartão. Amém, irmãos? E você que não atualizou o seu cartão de membro e às vezes nem tem ainda o seu cadastro na nossa secretaria, procure a nossa secretaria para você fazer o seu cadastro e ter o seu cartão de membro, que é um documento, é identidade do membro da igreja, viu? É muito importante. Meus irmãos, vamos então para a palavra de Deus. Hoje nós temos um tema que eu digo que é gostoso de estudar, não é? Um tema muito agradável. Eu tenho que te liberar, né? Ajuda aí, irmãos. Queremos aqui conceder a oportunidade, presbítero irmão Fernando, juntamente com os candidatos ao batismo, as jovens abençoadas, que tem sido constante. Parece que não faltou nenhum até hoje, né? Então, eles vão hoje para a 14ª lição, o testemunho do cristão. Instrução para o batismo, uma bênção, não é? E em outubro teremos aí o nosso batismo. Que Deus abençoe os nossos irmãos. Abra sua Bíblia, Salmo 103. Vamos ler versículos 19, 20, 21 e 22. Os irmãos lembram qual o tema da nossa ministração hoje? Doutrina dos anjos. Hoje nós vamos para a 9ª lição. E na próxima terça encerraremos essa série. Na próxima terça nós iremos falar doutrina das últimas coisas. Vamos falar do arrebatamento da igreja, vamos falar do reino milenial e vamos falar dos novos céus e nova terra, onde tudo finalizará e para sempre a igreja estará com Cristo eternamente. Bênção de Deus. Hoje vamos falar da disciplina, né, que rege os anjos, chamada angelologia, né? Então, a doutrina dos anjos. E nós escolhemos aqui o Salmo 103, versículos 19, 20, 21 e 22, um tema que aborda sobre os anjos. Diz assim: o Senhor tem estabelecido o seu trono nos céus, e o seu reino domina sobre tudo. Versículo 20, observe bem o versículo 20. Bendizei ao Senhor, anjos seus, magníficos em poder. Repita comigo: magníficos em poder. Que cumpres as suas ordens. Repete. Obedecendo a voz da sua palavra. Isto. Bendizei ao Senhor todos os seus exércitos, vós, ministros seus, que executais o seu beneplácito. Bendizei ao Senhor todas as suas obras, em todos os lugares do seu domínio. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor. Tome o seu assento, fica com a sua Bíblia aí no jeito. Vamos nos focar agora na palavra de Deus, os ensinamentos da palavra de Deus, e tenhamos aqui uma excelente aprendizagem nesta noite. Durante algum tempo, e talvez esta pode ser uma pergunta que você até já tenha feito, talvez no início da sua trajetória cristã, talvez no início da sua fé,
Talvez você já tenha perguntado, ó, tá bonito isso aqui hoje, hein? Amém, irmãos. Louva a Deus por isso. Retaguarda aqui repleta de obreiros, bênção de Deus. Talvez você já tenha feito essa pergunta: os anjos existem? Já viu alguém, irmão André, perguntar assim: os dinossauros existiram? Porque tem dúvida, né? Mas talvez, durante a nossa vida, lá no início da nossa fé cristã, talvez você tenha perguntado: os anjos existem? Eles são reais? Estas perguntas têm sido feitas por diferentes pessoas, em diferentes lugares e em diferentes épocas. Mas hoje, eu sei que a igreja crê, que a igreja sabe disso, porque nós somos instruídos. Mas hoje nós vamos aprender um pouquinho mais, evidentemente. Os anjos existem, o que eles são, o que eles fazem, está mostrado no decorrer de todo o registro bíblico, tanto é que nós lemos aqui: bendizei ao Senhor, anjos seus, magníficos em poder, que cumpres as suas ordens. Então nós vamos ver que os anjos foram criados por Deus. Lá em Neemias 9:6, eles não são autoexistentes, eles foram criados por Deus. Agora, nós precisamos entender que os anjos foram criados mais elevados em tudo em relação aos homens. Glória a Deus. Amém. Glória a Jesus. Os anjos foram criados por Deus, Deus os criou mais elevados em tudo do que os homens. Salmos 8, 4 e 5, alguém pode ler para nós? Salmos 8, versículos 4 e 5. Alguém pega um microfone, por favor, para um dos irmãos que possa ler para nós, Salmos 8, versículo 4 e 5. Deus os criou mais elevados em tudo do que os homens. Nós vamos ver também que Deus os criou em inumerável quantidade. Uma quantidade muito grande. Salmo 8, 4 e 5, pode ler. Quem é o homem mortal para que te lembres dele? E o filho do homem para que visites? Contudo, pouco menos o fizeste do que os anjos, e de glória e de honra o coroastes. Tá aí, irmãos. Então o homem imortal foi feito, né? Contudo, pouco menor o fizeste do que os homens, do que os anjos. Então, os anjos são superiores a nós, homens. Foram criados em inumerável quantidade. Eles, presta atenção nisso aqui, importante que nós saibamos. Os anjos não devem ser adorados. Os anjos não devem ser adorados. Lá em Apocalipse 22, 9 fala, 19, 10 fala. Por quê? Por quê, pastor? Porque eles estão sujeitos ao senhorio de Jesus Cristo. Eles não podem ser adorados porque eles se sujeitam ao Senhor Jesus Cristo. Então, meus amados, Deus, pelo seu extraordinário poder, tem à sua disposição não só os maiores, mas também os melhores meios para executar os seus projetos
os seus desígnios, e para isso ele utiliza esses meios. O salmista, no Salmo 104, versículo 4, ele vai falar que os anjos ali são comparados como ventos e como labaredas de fogo. Tal poder é constituído aos anjos. Então Deus tem feito dos anjos seus agentes, não apenas com o propósito, presta atenção nisso aqui, não apenas com o propósito de abençoar os seus amados, mas também para castigar os inimigos do seu povo. Entenderam, irmãos? Então, existem alguns propósitos. Veja bem, na consumação do século, anjos bons e anjos maus terão papel decisivo nos eventos finais. Vamos lembrar de alguns? Na glória com Cristo, eles cooperarão na ressurreição dos mortos, no ajuntamento dos escolhidos na ceifa final, no julgamento das nações, na extinção total da iniquidade, os maus que estarão sob o comando de Satanás vão afligir os homens com sofrimento terrível, e finalmente os condenados ao inferno em chamas eternas. Então, existirão anjos maus, anjos do bem, ambos trabalhando para o bem e para o mal, mas existem anjos do Senhor que trabalharão para o bem, e anjos do Senhor também executando justiça. Então, nós precisamos entender esse projeto de Deus, trabalhando, os anjos sendo meios, instrumentos que Deus usa a favor e também para cumprimento da justiça de Deus. Os anjos, então, meus irmãos, vamos entendendo aí, não são eternos como Deus. Amém? Não são autoexistentes, ou seja, eles foram criados, como as demais coisas foram criadas no universo. Eles foram criados num passado remotíssimo. Isso é verdade. Nós já falamos aqui, quando da queda de Lúcifer, faziam parte de um único projeto de Deus. Mas houve uma rebelião, houve uma divisão. Então, lá naquele passado remoto, os anjos foram criados, né? Nós vamos ver que os anjos destacam-se como espíritos ministradores. Agora, o fato dos anjos serem essencialmente espíritos ministradores, não os impede de assumirem forma humana. Entendemos isso. Apesar de serem espíritos, que nós vamos ver que os anjos não se casam, entendemos que os anjos são assexuados, não tem sexo, porque não tem necessidade, não tem. A Bíblia fala que eles têm o seu prazer em servir a Deus, eles não se multiplicam, eles foram criados em grande quantidade. Então os anjos, apesar de serem essencialmente espírito, no entanto, eles assumem forma humana. E nós vamos ver esses exemplos quando eles aparecem, por exemplo, para Abraão, na forma de homem, apareceu para Jacó, apareceu para Daniel, apareceu para Elias,
apareceu para Maria, a mãe do Senhor Jesus Cristo, apareceu para Zacarias, apareceu para os pastores em Belém. Ou seja, os anjos, embora sejam espíritos, eles podem tomar forma humana. Então, nós entendemos, somos da opinião de que os anjos são assexuados. Ou seja, se o sexo tem finalidade de procriação e prazer, os anjos não procriam e têm o seu prazer no serviço da casa, da obra de Deus. Ou seja, então se eles não têm prazer no sexo, eles servem para a obra de Deus. Então a castidade faz parte da natureza dos anjos. Amém, irmãos? Estão entendendo? Glória a Jesus. Então nós estamos falando aí da natureza dos anjos. Os anjos são seres altamente inteligentes. Pela sublime tarefa que Deus os criou, os designou, que eles desempenham no tempo, no espaço, a princípio, por tudo aquilo que a respeito deles a Bíblia vem registrando, né? A conclusão que nós temos a respeito dos anjos é que eles excedem em muito o conhecimento dos homens que já teve mais brilhantes que a história humana já registrou. Inclusive a Bíblia vai dizer que eles foram mais sábios que Davi e que Daniel, que por sinal era dos mais inteligentes da Bíblia. Vamos ver o que diz lá em 2 Samuel? Tem duas referências, nós vamos ler só uma. 2 Samuel 14, 17 a 20. O irmão que está com o microfone, por favor. 2 Samuel 14, 17 e 20. Então, irmãos, vamos aqui demonstrar que os anjos são seres super inteligentes. E que embora, não é? Nós vamos ver aqui, essa inteligência, tudo está limitada e no comando e no controle de Deus. Ou seja, apesar da ilimitada inteligência e sabedoria que possui, os anjos não são oniscientes. Amém? Pode ler. Dizia mais a tua serva: seja agora a palavra do rei, meu senhor, para descanso, porque como anjo de Deus, assim é o rei, meu senhor, para ouvir o bem e o mal, e o Senhor teu Deus será contigo. Então respondeu o rei e disse à mulher: peço-te que não me encubras o que eu te perguntar. E disse a mulher: ora, fale o rei, meu senhor. E disse o rei: não é verdade que a mão de Joabe anda contigo em tudo isto? E respondeu a mulher e disse: vive a tua alma, ó rei, meu senhor, que ninguém te poderá desviar, nem para a direita, nem para a esquerda, de tudo quanto o rei, meu senhor, tem dito, porque Joabe, teu servo, é quem me deu ordem, e foi ele que pôs à boca a tua serva todas as palavras. Verso 20, para que eu virasse a forma desse negócio. Joabe, teu servo, fez isto, porém, sábio é o meu senhor, conforme a sabedoria de um anjo de Deus, para entender tudo o que há na terra. Amém. Aqui, irmãos, é uma passagem, bem rapidamente, para os irmãos entenderem, comparando essa sabedoria de Davi, e essa mulher que chega para Davi, foi uma trama criada por Joabe. Joabe conversa com essa mulher: olha, vai lá e fala para Davi, dá um jeitinho para ver se ele recebe Absalão, porque Davi tinha fechado o coração para Absalão. Absalão tinha rebelado contra Davi, mas aquela mulher era usada por Joabe para tentar reconciliar Davi com Absalão. Davi já estava com seu coração querendo aceitar ele, mas não tinha meios.
E quando Joabe manda aquela mulher, ela inventa uma história de que os 2 filhos dela, um tinha sido assassinado, e que o outro agora, os homens da cidade, queria também exterminá-lo para que pudesse ela ficar livre, e que o reino ficava liberado. Mas toda aquela história era para chegar a um ponto onde Davi recebesse Absalão de volta. E aí o Espírito de Deus, e aí Davi entende, pela sabedoria que Deus dava a Davi, olha, esse negócio que ela está me falando não é coisa do Joabe, não. Joabe não está por trás dessa história, não. Tanto é que a mulher vai falar, olha, assim como um anjo, eu vejo o Senhor como um anjo, o Senhor tem uma sabedoria de anjo, né? E ele acerta, realmente ela estava ali amando de Joabe. Então a Bíblia compara, mas na verdade a Bíblia vai dizer que os anjos excedem em sabedoria os homens mais sábios da terra. Então, apesar dessa, mas mesmo assim, apesar de toda essa sabedoria dos anjos, né, de toda essa sabedoria, eles não são oniscientes. Isso é bom a gente aprender, né, irmãos? Então, os anjos não vão saber o que o irmão Miguel está pensando. Mas Deus sabe. Amém? Então, Marcos capítulo 3, versículo 32, né, vai dizer, mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos que estão no céu, senão o Pai. E nós vamos ver que os anjos são seres inteligentes, já vimos. Os anjos são seres gloriosos. Em função do que são, né, do que fazem, o lugar onde eles habitam, né, os anjos são seres dotados de dignidade e glória sobre-humanas. Ou seja, a glória aplicada a Deus, aos seres celestiais e ao homem salvo, não é lugar como imaginamos tantas vezes, é um estado de vida. Eles vivem no meio angelical. E aí, qual é a função do que eles são? Né? Os anjos são seres dotados de dignidade e glória sobre-humana. Ou seja, são seres gloriosos, faz parte da manifestação da glória de Deus, eles estão sempre honrando a Deus, eles estão sempre glorificando a Deus, nós vamos ver daqui a pouquinho. Os anjos são como raios a refletir a glória e o esplendor do próprio Deus. Já viram lá naquele chamamento de Isaías? No capítulo 6, versículo 1 ao 4, vai dizer, no ano em que morreu o rei Uzias, é uma passagem tão linda, né? E aí lá vai estar os serafins, 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria, é um texto mais belo da Bíblia. Ali estavam os serafins, cobrindo o trono, fazendo esse papel de honra. Então nós vamos entender, na visão de Ezequiel, não é? Na visão apocalipse do apóstolo João também, eles exercendo esse papel de glorificação. Então os anjos são seres inteligentes, altamente inteligentes, são seres gloriosos, são seres poderosos. Não obstante eles desfrutem de muito maior poder do que os homens, os anjos também não são onipotentes. Então eles não são oniscientes, eles não são onipotentes. E aí, e não são todo-poderoso como nosso Deus, como nosso Senhor Jesus Cristo. Quanto à maneira de agir, eles são o quê? Uma espécie de dinamite de Deus, irmão Alderito. Deus só fala assim, vai lá e resolve. Eles vão com o poder que Deus determina. Né? Então eles são uma espécie de dinamite de Deus. E o que eles podem fazer, têm feito e farão, está registrado no decorrer de toda a Bíblia, é o que nós lemos ali no Salmo 103. Não é?
Devemos entender que, apesar dos anjos possuírem um poder sobre-humano, acima do poder humano, o poder que exerce é concedido, né? É colocado à disposição deles. E nós vamos ver, por exemplo, o castigo de Davi. Eu fico lembrando, né? Quando Davi, ele vai contra o povo de Israel, enumera o povo de Israel, comete um pecado grande. Aí, o profeta Gade chega para Davi: Davi, você pecou. Não era para contar o povo. Aí o anjo, né, tem que entrar em ação. Justiça de Deus. Gade, então, chega com uma proposta, 3 propostas. E vai dizer para ele: olha, você tem 3 escolhas, quem mandou dizer foi Deus. Você vai escolher entre as 3. Primeiro, 7 anos de fome sobre a terra, você pode escolher. Você pode escolher 3 meses fugindo dos inimigos. 3 meses fugindo dos inimigos. Ou você pode escolher 3 dias de peste sobre a terra. Agora você escolhe. Diz a Bíblia que Davi falou: olha, muito melhor aceitar o castigo de Deus, porque eu conheço a misericórdia de Deus. E mesmo assim, sabe o que aconteceu? O anjo veio. Vamos ver lá? 2 Samuel, estou pertinho aqui mesmo. 2 Samuel 24, irmão Florentino. Rapidamente. 2 Samuel 24, versículo 15 e 16, que os irmãos vão entender. Põe, ligou não, tá? Ei. Estendendo, pois, o anjo a sua mão sobre Jerusalém para destruir, o Senhor se arrependeu daquele mal e disse ao anjo que fazia a destruição entre o povo: basta, agora retira a tua mão. E o anjo do Senhor estava junto à eira de Aruana, ó Jebuseu. E vendo Davi ao anjo que fazia o povo, falou ao Senhor e disse: eis que eu sou o que pequei, e eu o que iniquamente obrei. Porém, estas ovelhas que fizeram, seja, pois, a tua mão contra mim e contra a casa de meu pai. Até o 17? Tá, era para ler o 15 também. Leia o 15 também, porque é aí que vai vir a justiça de Deus. Então enviou o Senhor a peste a Israel, desde pela manhã até o tempo determinado, e desde Dan até Betseba. Morreram 70.000 homens do povo. Amém. Está vendo aí, irmãos? Justiça sendo aplicada e o anjo estava ali. Não é? 70.000 homens do povo de Deus, uma punição por um erro, por um castigo, e Deus determina, não é? E lá no versículo que o irmão Florentino leu, né, o 16, a parte B do versículo, o anjo continuou fazendo ali, o anjo que fazia a destruição entre o povo, ouviu a voz de Deus: basta, agora retira a tua mão. Então eles são poderosos, mas estão debaixo da mão poderosa do Senhor Deus. Amém? Nós vamos ver lá a destruição do exército assírio, né? Deus envia um anjo e fere 185.000 soldados assírios. Destruiu, sabe que jeito? Sem usar uma arma. Poder dado aos anjos, né? Nós vamos ver lá o consolo a Daniel, né? Daniel passando os apuros lá, Deus manda um anjo chamado Miguel
palavra de Deus fala, olha, eu vi os seus apertos, Daniel, você é um príncipe, chama Daniel de, né, tem uma palavra lá, né, que é dada a Daniel, vocês lembram aí? Daniel no capítulo 10, versículo 12 e 13, e ele fala assim, ó, o príncipe da Pérsia se opôs 21 dias, aí eu mandei Miguel para ajudar. Amém, irmãos? Às vezes você está tendo uma oposição das hostes do mal, mas Jesus pode mandar Miguel, viu? Jesus manda anjos. Não é fantasia, não é brincadeira, não é imaginação, é real. Deus manda anjos para te ajudar. Eles são reais, eles existem. Basta você estar na posição certa. Só que eles podem também exercer juízo. Amém? Nós vamos ver na ressurreição de Cristo, né? Jesus lá no túmulo. Diz a Bíblia que um terremoto estremeceu tudo ali. Lá em Mateus 28, versículo 2 fala, um terremoto estremeceu, o anjo desceu, removeu a pedra, Jesus saiu. Glória a Jesus. Libertação de Pedro e João. À noite o anjo do Senhor foi lá e os libertou da prisão, e quando viu, ele estava lá no meio do povo falando de Jesus de novo. Poder dado aos anjos para atuar a favor do seu povo. Não é? Então vale a pena nós servirmos ao nosso Deus. Os anjos como agentes de Deus, ministradores a favor dos santos. Olha, irmãos, que bênção de Deus. Acerca deste particular ministério dos anjos, indaga o escritor na carta aos Hebreus. O que ele vai dizer lá em Hebreus 1:14? Não são todos eles espíritos ministradores enviados para serviços a favor dos que hão de herdar a salvação? O escritor aos Hebreus já dizia, olha, não são todos eles espíritos ministradores enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? Sim, e ele está aqui, os anjos do Senhor acampam ao redor dos que o temem e os livram de todo mal. Então, irmãos, não há motivo para você ter pânico. Quantas vezes eu ouço crente falar assim, eu estou com medo, eu tenho pânico, eu tenho fobia do escuro, eu tenho fobia de andar de alturas. Eu sei que às vezes a gente é falho, a gente é fraco, não é? A gente tem medo. Um certo medo é importante, porque senão você começa a cometer loucura. E nós somos limitados, nós somos humanos, né, Marlos? Senão daqui a pouquinho você sobe aqui nessa galeria e pula aqui embaixo, porque não tem medo. Não, tem que ter medo, um certo medo. Mas é um medo calculado, mas temos que entender que os anjos do Senhor acampam-se ao redor dos que temem e os livra. Amém, irmãos? Glória a Jesus. A Bíblia nos garante, entretanto, que um dia as escamas serão tiradas dos nossos olhos, para que possamos ver e reconhecer em toda a plenitude e atenção que os anjos nos dedicam. Às vezes você não sabe, mas um dia você vai ver o que os anjos fazem ao nosso favor. Ontem, no culto que fizemos ali na casa de uma senhora, nós estávamos falando sobre isso. Quantos livramentos que Deus faz, né, Marlon? Quantos livramentos que Deus faz, e às vezes a gente nem sabe. Às vezes a gente nem imagina os livramentos. Né, André? Você está viajando para Juiz de Fora. Né, irmão Florentino? Deus é fiel. É nós que não somos fiéis. É nós que às vezes somos imprudentes,
mas diz a Bíblia que a misericórdia do Senhor é a causa de não sermos consumidos, porque a misericórdia do Senhor não tem fim. Amém? Então, meus irmãos, a Bíblia nos garante. Vamos ver 1 Coríntios 13, 12? O tempo passa rápido. 1 Coríntios 13, 12. Essa aí que um dia nós vamos ver esse trabalho dos anjos a nosso favor. O que o escritor diz lá? Porque agora vemos por espelho, em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecereis como também sou conhecido. Amém? Vai chegar o dia que você vai ver tudo que Deus tem feito por você, para você, por sua família e a razão de você existir todos os dias da sua vida. Amém? Glória a Jesus. Guardas do povo de Deus. Os anjos têm esse papel de guardar o seu povo, né? A grande relevância, ele é digno de consideração. O ministério dos anjos é aquele que diz respeito à função que eles exercem como guardas, protetores do povo de Deus, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. As Escrituras Sagradas nos garante isso, né? Lá no Antigo Testamento eles aparecem protegendo Ló da fúria dos habitantes de Sodoma, né? Nós vemos guardando Eliseu da destruição dos exércitos inimigos. Nós vemos os anjos trabalhando, poupando Eliseu da destruição. Nós vemos os anjos trabalhando, guardando Daniel na cova dos leões. E tanto é verdade, né, que Daniel é lançado na cova dos leões, nada acontece. Depois lança os homens lá, diz a Bíblia que nem eles descem na cova e eles já são estraçalhados. Que isso? É os anjos do Senhor que guardaram Daniel. Nós vamos ver o menino Jesus sendo protegido da fúria de Herodes, Pedro sendo guardado lá nas cadeias, Paulo lá no meio daquele naufrágio sendo protegido, guardado, né? Então, irmãos, são muitos, né? Mas os anjos, além de ser ministradores ao nosso favor, além de ser nossos guardas, eles também aplicam juízos divinos, viu? Eles têm usado o vento, a água e o fogo como instrumento de manifestação. E lá em Salmo 104:4 fala, olha, fazes a teus anjos ventos e a teus ministros labaredas de fogo. Então, irmãos, não tem como enfrentar o povo de Deus. Seja fiel, seja obediente e deixa o resto com Deus, porque os seus anjos ele dá ordem, a teu respeito. Não é isso que diz o Salmo 91? Então, tão somente seja fiel e obediente. Na qualidade de aplicadores dos juízos de Deus, né, nós vemos aí vários livramentos, né? Comunicadores de boas novas. Quantas vezes você recebe um comunicado da parte de Deus, um aviso, uma visão, né, um sonho? Pode ser anjos do Senhor que está te alertando, te avisando, não é? É interessante, Deus não usa os anjos só como um agente de destruição e juízo, mas também para comunicar boas novas, né? Inclusive tem uma lenda, o livro aqui diz que tem uma lenda judaica que fala que Miguel, o agente do juízo de Deus, possui só uma asa, né? A gente não, é uma lenda, possui só uma asa, enquanto que Gabriel, o agente comunicador de boas novas, tem duas asas. Querem os judeus creem, e eles querem passar a seguinte mensagem, de que Deus tem mais pressa em abençoar, em comunicar boas novas, do que abater por seu juízo, né?
Então, é uma lenda, é uma crença, mas nós sabemos que existe o anjo Miguel, não é? Que é um anjo que aplica juízo, e nós sabemos que o anjo Gabriel é aquele que comunica as boas novas, né? Amém? Glória a Jesus. Os anjos na consumação do século. Os anjos que estiveram à disposição de Deus desde o princípio da criação, assumem e vão assumir posição de realce, né? Eles já têm essa posição nos escritos proféticos, trata dos eventos do porvir, relacionado com a igreja e com o povo de Israel, né? Lá dos evangelhos até o Apocalipse, tem várias ações dos anjos, que vai ter lugar na terra durante os dias que envolvem arrebatamento da igreja, grande tribulação, os dias imediatos ao fim do governo milenial, e os anjos vai ter um papel de destaque, né? Na ressurreição dos mortos, já falamos aqui, no ajuntamento dos escolhidos, na manifestação de Cristo, na ceifa final, no julgamento das nações e na extinção de toda a iniquidade. Os anjos terá esse papel fundamental. Tem uma parte aqui, irmãos, que eu acho que eu vou até pular ela, porque eu quero falar de algo mais importante, que é a origem, rebeldia e queda de Lúcifer. Nós já ministramos sobre isso aqui na igreja, creio que os irmãos têm ciência desse acontecimento, não há necessidade, porque aqui também são anjos, só que são anjos rebelados, né? São anjos que se rebelaram, né? O querubim ungido de Deus, a rebeldia e a queda de Lúcifer, inclusive fala dos 5 ex de Lúcifer, né? Subirei, exaltarei, assentarei, depois subirei acima das mais altas nuvens, serei semelhante ao Altíssimo. Isso que levou ele a ser destronado dos céus, e com isso ele passou a ser inimigo número 1 de Deus. E se ele é inimigo número 1 de Deus, ele é inimigo do povo de Deus. O que eu quero dizer para os irmãos é que essa personalidade desses inimigos de Deus nunca vai cessar enquanto ele não for lançado para sempre no lago eterno. Vai ser preso por 1000 anos, um período ali temporário, mas vai ser solto por um breve período de tempo e depois ele será preso eternamente. Mas enquanto isso, irmãos, nós temos essa batalha tremenda contra os inimigos de Deus. Se são inimigos de Deus, são nossos inimigos. Não é por isso que a Bíblia fala, nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os principados e potestades. Não é? Então, precisamos estar atentos. E eu queria falar um pouquinho sobre Satanás como agente da tentação, exatamente isso que nós estamos falando. A vida do homem, então, é uma batalha constante, desde o berço até a sepultura. O crente tem paz com Deus, mediante a fé em Jesus Cristo. Pode desfrutar da paz de Deus, rendendo-se ao Espírito de Deus que nele habita. Agora, irmãos, presta atenção nisso aqui que eu vou falar. Isso aqui é importante. O crente possui paz interior. Interior nós temos paz. Mas exteriormente, nós experimentamos conflitos constantemente com o mundo e com o diabo. Não é verdade? Dor, ataques, dificuldades, todo dia. Não é? Todo dia nós enfrentamos lutas, problemas. Mas pode ter certeza, internamente você tem paz com Deus. E isso é o que importa. O nosso espírito está comunicando com o Espírito Santo de Deus.
Por que que você tem esse conflito externo continuamente? Porque ainda estamos nesse mundo de pecado. Porque o inimigo de Deus é nosso inimigo e ele continua tentando. Ele continua como um leão rugindo ao nosso redor. Então, Satanás é esse agente da tentação. Ao ser destronado dos céus, como vingança contra Deus, Satanás tentou Adão, Eva no Éden e os conduziu à queda. Então, por isso, ele continua. Esta vida é uma batalha. Todo crente espiritual, irmão, sabe que esta vida não é nenhum piquenique espiritual, não. Não é uma brincadeira ser crente, é uma batalha mesmo que nós travamos. Então nós precisamos estar em constante vigilância, escudado na proteção do nosso Deus Todo-Poderoso. Para que o crente triunfe nesta batalha, nós precisamos não só estar guardados sobre as asas do Senhor, mas que também conheçamos as diferentes maneiras como o diabo age. Que jeito que ele age? Paulo escreveu, para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, porque não lhe ignoramos os seus desígnios. Nós precisamos conhecer ele, as estratégias dele, para nós não cairmos nas ciladas dele. Amém? Existe um teólogo que ele fala algumas coisas muito importantes. Satanás não tem acesso à presença de Deus, né? Se a gente pensar assim, mas por outro lado, ele quer ter, e ele acaba tendo esse acesso à presença de Deus, tanto é que ele foi lá e pediu para tentar Jó. Então ele acaba tendo. E aí o que ele faz? Acusa os filhos de Deus. Satanás algumas vezes permite, aflige os filhos de Deus. Satanás se deleita em fazer os homens amaldiçoar a Deus. Ele quer fazer isso. Amaldiçoa seu Deus. Você não é crente? Como é que você está aí nessa cama aí enfermo? Aí nós precisamos entender que o nosso exterior é pó. Mas nós internamente precisamos ter paz com Deus. Amém, irmãos? Fortalecemos o interior, porque esse corpo aqui é casca. Isso aqui vai ficar aqui, mas a nossa alma, o nosso espírito está fortalecido em Cristo Jesus. Algumas vezes Satanás pode promover o banditismo, o furto, o homicídio, esforço ele vai dobrar para tirar o crente do sério, mas nós precisamos estar calçados, pés na preparação do evangelho, escudo da fé, couraça da justiça, e contra essas armas ele não tem poder. Amém? Glória a Jesus. E por fim, meus irmãos, Satanás na consumação do século. Enquanto Satanás prosseguir em seu papel neste mundo, o pecado vai ter lugar livremente, viu? Enquanto Satanás prosseguir aí no mundo, a impiedade vai prevalecer, as religiões falsas vão existir, vão multiplicar a iniquidade, os homens serão súditos e escravos do pecado. Você vai continuar vendo gente matando, gente morrendo, gente furtando, porque o diabo continua sendo o príncipe das trevas, o príncipe deste século, não é? Satanás durante a grande tribulação. A grande tribulação será aquele espaço de tempo entre o arrebatamento da igreja e a manifestação de Cristo em glória com seus santos e anjos. Durante esse tempo, enquanto a igreja estiver perante o tribunal de Cristo, participando das bodas do Cordeiro, Satanás se tornará senhor e soberano sobre a terra. Coisa triste vai ser essa terra quando a igreja for arrebatada. Por quê? Primeira coisa, o Espírito Santo sobe. Já pensou essa terra sem a presença do Espírito Santo? Que hoje ele está aqui. Mas a igreja vai e o Espírito Santo também vai. E aqui vai ser dominado por Satanás. Em um período de grande tribulação,
os judeus aqui enfrentando o povo, sofrimento, terá um período aí de bonança, de falsa prosperidade, mas a igreja estará lá. Tribunal de Cristo, bodas do Cordeiro, não é? Nós vamos ver, Jesus não descerá por enquanto a essa terra, né? Estará lá nos céus, dará ordem aos seus anjos, eles vêm, arrebata a sua igreja, encontra com Jesus nos ares, e nós estaremos com Cristo. Findo. E aí nós vamos ver, irmãos, por intermédio do anticristo, a besta, do falso profeta, Satanás, assumirá o monopólio espiritual e político do mundo, viu? Nessa época, coisa jamais imaginada pela mente humana terá lugar nessa terra. Os que aqui habitarem naqueles dias, conforme diz lá em Apocalipse 12:12, fala assim, ó, ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. É um período de 7 anos. Na verdade, 3 anos e meio. Ele vai fazer tudo o que ele pode para causar o maior pânico e desastre possível. Então, meus irmãos, é ficar firme para nós subirmos com Cristo. Porque essa terra, como diz aquele corinho, vai pegar fogo. Né, irmã Miriam? Essa terra vai pegar fogo. Aí tem Satanás e o Armagedon, né? O tempo da grande tribulação culminará com a guerra do Armagedon, quando os exércitos dos povos, sob o domínio de Satanás, estarão no território de Israel para destruí-lo. Será um tempo de grande espanto para Israel, que indefeso sentirá acuado frente aos grandes armamentos de todos os exércitos da terra, que vai se unir contra Israel. E esses dias já está registrado lá em Daniel 12:1, que fala assim, ó, nesse tempo se levantará Miguel, olha aqui, olha o poder desse anjo. Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, e haverá tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro. Então isso aqui, irmãos, não é para a igreja não, viu? Isso aqui está se referindo ao livramento do povo de Israel, naquele momento de maior angústia, para livrar da grande tribulação. Então, por isso que é um pouco difícil entender, porque tem coisas que, né, a igreja está lá com Cristo, nas bodas do Cordeiro, né? Nesse momento de amargura para Israel, aparecerá no céu o sinal da vinda do Filho do Homem, para quem as atenções dos exércitos opressores se voltarão. Aí vão olhar e vão ver Jesus Cristo descendo. E vão tentar pelejar contra Jesus. Aí vamos ver o que acontece, Apocalipse 19:21. E vi a besta e os reis da terra, com os seus exércitos, congregados para pelejarem contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército. Mas a besta foi aprisionada, e com ela o falso profeta, que com os sinais feitos diante dela, seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores da sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago do fogo, que arde com enxofre. Os restantes foram mortos com a espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo, e todas as aves se fartaram das suas carnes. Sabe que jeito foi isso aqui? Sem disparar uma só arma, assim Israel será salvo. Que isso? Poder da grandeza do nosso Deus Todo-Poderoso. E aí Satanás será preso, amarrado por 1000 anos, iniciará um período de milênio na face da terra,
nós não vamos entrar nesse tópico, porque é tópico para a próxima terça-feira. Amém, meus irmãos? Que Deus em Cristo Jesus abençoe a sua igreja. Na próxima terça-feira nós vamos falar um pouquinho da doutrina das últimas coisas, em mais detalhe, encerrando esse ciclo de ensinamentos. Agradecemos aqui a participação da igreja, participação dos obreiros, que Deus continue abençoando. Lembrando os irmãos que eu tenho tirado essa série de ensinamentos de um livro da ETAD. Quero comunicar aos irmãos que no encontro de obreiros que nós vamos ter sábado, não quero que nenhum obreiro falte, a não ser por motivo justo. Nós iremos apresentar a proposta da formação do núcleo da ETAD aqui na nossa igreja. Implantar o curso para os nossos obreiros. Na nossa convenção, pastor Geraldo, na convenção do Rio de Janeiro, o bispo Abner voltou a abordar aquela ideia dos cursos lá para obreiros. Parece que o negócio lá estava meio. E vinha muito obreiro despreparado, vinha, saía, voltava, vinha embora. E agora a exigência de cursos, diácono, presbítero, para fazer. Então, os irmãos aqui já estavam cobrando o curso, e nós vamos propor no encontro de obreiros e a implantação do curso da ETAD. Nós já falamos com o pastor Osler e ele sugeriu que nós abríssemos um núcleo aqui. Nós precisamos de pelo menos 15 nomes. E esse curso da ETAD é liberado para toda a igreja, viu? Para todos os irmãos, os jovens, os irmãos, as irmãs que tiver desejo de aprender. São módulos por módulos. A ETAD ela é estudada em... O módulo básico são 16 livros, como esse aqui. Ele é estudado 10 lições em um mês. E o curso médio em mais 16 módulos. Ou seja, é como se você estivesse estudando o segundo grau em 32 livros. Então, mas você fica com um material muito rico e aprende muito. Então, nós vamos propor isso no encontro de obreiros. Vai ser uma riqueza muito grande para nós. De vez em quando eu gosto de usar ele para nós aprender um pouco aqui na palavra de Deus. Não estou aqui dizendo para os irmãos que a gente... é importante aproveitar esse material, né? Então, eu quero apresentar essa proposta na nossa reunião. Então, o encontro de obreiros, sábado, a partir das 19 horas, está liberado também para algum irmão, alguma irmã, que ainda não é obreiro ou obreira, mas que tem desejo de aprender, pode vir, tá? É livre. E nós estaremos aqui confraternizando também, louvor. Parece que tem até sorteio de brinde aí, né, irmã Viviane? Vai ser uma bênção, né? Então, os irmãos não faltem, viu? Se programa, se planeje, vai ser uma bênção. Que Deus abençoe os nossos irmãos que estão participando pelo nosso canal, Deus abençoe os candidatos ao batismo, Deus abençoe o irmão Fernando, todos os obreiros, Deus abençoe os porteiros, Deus abençoe nossas crianças. Meus irmãos, eu quero fazer aqui um trabalho